Olá, meus amigos. Estamos aqui novamente para a nossa quarta aula. Falamos um pouquinho mais da auditoria, ok? Vamos continuar falando da execução dos trabalhos de auditoria. A aula de hoje, nós vamos estar focando essa execução dos trabalhos direto nas demonstrações financeiras, ok? Falamos sobre valor justo, que é um conceito novo. Falamos sobre partes relacionadas, falamos sobre processo de continuidade também, que é um conceito bem importante no trabalho de auditoria. Tá? E agora nós vamos estar focando exatamente, de uma forma assim, um pouquinho mais direta, onde? Nas demonstrações contábeis. Ok? Essa parte é uma parte assim mais objetiva, mais concreta, né? Onde a gente pode estar fazendo testes assim mais concretos, que é testes onde que a gente pode estar sentindo com mais propriedade. Quando nós falamos de valor justo, quando nós falamos de partes relacionadas, não partes relacionadas propriamente dita, tá? Mas tem alguns conceitos da auditoria que eles são muito subjetivos e exige muito do quê? Da perspicácia do profissional de auditoria, ok? O profissional de auditoria, ele tem que desenvolver essa perspicácia no decorrer, no desenvolvimento da carreira dele, da profissão dele, ok? Para que ele possa estar percebendo os fatos além dos fatos, ok? Ele precisa perceber a essência dos fatos além dos fatos. Esse é uma dos objetivos, de umas tarefas mais difíceis da auditoria, do profissional de auditoria, ok? O que nós vamos estar nos vendo agora é de uma forma mais um pouco objetiva, né? E está mais à luz dos nossos olhos, ok? Com bom óculos a gente consegue enxergar com uma certa facilidade os fatos que nós vamos estar estudando agora. Então, o que é auditoria nas demonstrações financeiras? Uma auditoria é uma revisão das demonstrações financeiras, sistema financeiro, registro, transações e operações de uma entidade ou de um projeto efetuadas por contadores com a finalidade de assegurar a fidelidade dos registros e proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros relatórios da administração. A auditoria também identifica deficiências no sistema de controle interno, no sistema financeiro e apresenta recomendações para melhorá-los. As auditorias podem diferir substancialmente dependendo de seus objetivos, das atividades para os quais se utilizam as auditorias e dos relatórios que se espera receber dos auditores. Em gerais, as auditorias podem ser classificadas em 3 grupos: financeira, cumprimento e operacionais. Pessoal, esse conceito aqui tem a ver com o que nós falamos lá inicialmente, na aula 1, na aula 2, sobre o que é auditoria. Tá? Num primeiro momento foi criada justamente para certificação das demonstrações contábeis, mas com a complexidade dos negócios, a evolução do mundo dos negócios, etc., ela foi, e pela qualidade dos trabalhos dos auditores, do trabalho de auditoria, ela foi se aperfeiçoando e ela foi oferecendo muito mais produtos, onde, de uma certa forma, além das certificações das demonstrações contábeis, nós podemos estar oferecendo, olha, viabilização de projeto ou não viabilização de projeto, gestões mal feitas, gestões bem feitas, gestões fraudulentas, gestões éticas, gestões morais, recomendações de projetos ou não recomendações de projeto, e etc. Então, nós temos hoje um leque de produto muito grande para estarmos oferecendo para cada um dos nossos clientes, ok? Mas, num primeiro momento, isso é importante que nós falamos, ok? Essa relação, demonstrações contábeis, demonstrações financeiras e auditoria é uma relação assim muito estreita e que a gente tem que entender com bastante propriedade o que significa essa relação, ok? Então nós temos aqui a entidade, tá? Uma empresa,
essa empresa, no decorrer de um determinado período, ela compra, ela vende, ela recebe e ela paga. Tá? Basicamente são os 4 processos de uma empresa. Todos os outros que acontecem fora isso aqui, mas estão alicerçados nisso aqui. Cada uma dessas situações, elas são representadas por, nós vimos lá na contabilidade introdutória, por fatos e por atos administrativos. Ok? Nós vamos estar trabalhando aqui mais com os fatos. Por quê? Os fatos administrativos são aqueles que causam alteração no meu patrimônio. Ok? Então, cada um desses fatos que acontece, que causa alteração no meu patrimônio, o que vai acontecer? No final de um determinado período, eu vou emitir um relatório. A contabilidade vai emitir um relatório. O que esse relatório, num primeiro momento, vai representar? Olha, quanto eu tenho de capital de giro, quanto eu tenho a receber, quanto eu tenho a pagar, quanto eu tenho lá no meu permanente, quanto eu tenho no meu estoque, e assim sucessivamente. A contabilidade, sofisticando os seus procedimentos, ele coloca essas informações aqui de uma forma ordenada, dependendo para quem se destina. Então, nós temos o balanço patrimonial, nós temos a demonstração de resultado do exercício, nós temos o DMPL, demonstrações de mutações do patrimônio líquido, nós temos o DVA, nós temos o DFC, de modelo direto, modelo indireto, e outros tantos relatórios. Ok? Que são o quê? Todos eles saem daqui. Tá? Se originam nesses fatos aqui. E que dependendo para quem ou para qual objetivo, eu vou direcioná-lo para o balanço, para o DRE, etc, etc. Para a DMPL e assim sucessivamente. Em grosso modo, o que acontece? O que isso deve representar? Então, vamos falar do balanço patrimonial, que todo mundo conhece, etc e tal. O meu balanço patrimonial, qual que é a função dessa ferramenta? É um produto que eu vendo, tá? Qual que é a função do meu balanço patrimonial? A função dele é mostrar para quem de direito que o que está escrito aqui, tá? O que está relacionado aqui no meu ativo e no meu passivo, representa com toda a fidelidade possível uma realidade patrimonial. Então, olha, se eu comprar um estoque pelo custo de aquisição, será que daqui 2 anos, que esse meu produto ele não girou e etc e tal, ele continua no mesmo valor que está lá no estoque? Olha, eu fiz tudo certinho, obedeci à legislação e etc. Registrei a compra da minha matéria-prima pelo custo de aquisição. Olha, eu comprei um imóvel, eu comprei um prédio. Se ele representa exatamente aquilo que está lá desenhado, que está lá grafado no meu balanço. Entende? Então, além deste registro que a contabilidade faz de uma forma muito criteriosa, de uma forma científica, nós temos que começar a pensar se isso tudo, dependendo dos negócios que nós estamos fazendo, olha, eu comprei uma sala na Avenida Paulista, que passa o metrô, que tem um centro financeiro, a valorização desse imóvel é diferente da sala que eu comprei lá na periferia, onde chove, enche de água e etc. Então, o mesmo preço que eu paguei aqui, a da Avenida Paulista, hoje, está valendo muito mais do que eu comprei. O da periferia está valendo muito menos do que eu paguei. Então, essas alterações, esses ajustes, a contabilidade, a auditoria, tem que vislumbrar para quê? Para que ela possa responder às ansiedades, às expectativas dos
investidores. Os investidores que são detentor do capital, ele tem que saber com certeza, com grau de assertividade, o que está acontecendo com o dinheiro que ele integralizou numa determinada entidade. Eu tenho que saber o meu retorno, eu vou continuar tendo dinheiro? Eu não vou continuar? Começo a entender, porque aquele outro princípio que nós vimos lá, o princípio da continuidade da empresa, por que eu tenho que pensar na continuidade? Por causa dessa figura aqui, desse personagem. Se eu não pensar que o capital dele vai dar continuidade aos processos de negócios, essa figura, com o decorrer do tempo, vai desaparecer. Essa figura desaparecendo, muitas empresas vão deixar de existir. Muitos empregos vão deixar de existir. Olha as implicações sociais, econômicas e políticas. Então nós temos que ter uma forma muito clara, muito segura, para que nós podemos estar verificando se esses relatórios estão verdadeiros ou são mentirosos. Se eles estão corretos ou se eles estão errados. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, nós temos que falar se esses relatórios eles são mentirosos de uma forma fraudulenta ou de um erro ocasional. Tem um procedimento que está errado e que está fazendo com que ele não fale a verdade para você. São procedimentos que nós vamos estar no decorrer do caminho. Então, auditoria identifica as deficiências, tá? Do sistema, não só das demonstrações, mas do sistema, do controle interno. O que nós falamos aqui, pessoal? Olha, esse personagem aqui, os investidores, o que ele falou? Olha, eu quero que o meu dinheiro seja gasto dessa forma. Tá? Eles fazem um estatuto e determina de que forma que a diretoria que foi eleita por um determinado período ajam com o dinheiro deles, com o capital deles. E eles que é o dono do capital, e eles têm o poder de dar essa determinação. A própria legislação dá esse poder. De que forma, pessoal? Normalmente nós temos aqui duas figuras. Nós temos os investidores que têm ações ordinárias, que são esses o que tem poder dentro do negócio, poder de decisão, e nós temos o que tem ações preferenciais. Esse tem preferência no momento da distribuição dos dividendos. Esses recebem inicialmente os dividendos. Ok? Então, e esses aqui é o que direciona. São o pessoal que determina de que forma que nós vamos gastar, investir os recursos que essa empresa vai gerar. Tá? Então, identificar soluções e deficiências, né, do controle interno. Nós falamos aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, do quê? Quando ela fala aqui credibilidade, demonstrações financeiras, nos relatórios, a auditoria também identifica deficiências do sistema de controle interno. Isso é importante? Muito. Por que é importante nós detectarmos essas deficiências? Quanto mais deficiente for esse controle, mais exposto está o meu patrimônio, o patrimônio dos investidores. Imagine, nós moramos numa casa, ok? Se essa casa tiver porta, tiver telhado, se o telhado for de laje, não for estuque, entende? Os bens que eu tenho dentro dessa casa, eles não estão mais protegidos, tá? Mesmo que eventualmente passe um ladrão, passe um desocupado, eles sabem que, poxa, como que eu vou entrar lá dentro? Como que eu vou fazer? Por quê? Porque essa casa está protegida. Tá? Essa casa tem segurança.
Vamos pensar o contrário, pessoal. Eu tenho uma casa, lá dentro tem uma geladeira, uma televisão, móveis, etc. Mas essa casa não tem porta, essa casa não tem portão, essa casa não tem muro e etc. O que acontece com essa casa? Ela está exposta. Exposta a todo tipo de sorte. Pode aparecer alguém que queira proteger, que queira ajudar, como pode aparecer alguém também que queira se apropriar, que queira tomar posse de alguma coisa que esteja havendo e que não é de posse, não é de propriedade da pessoa. Entende? Mas, como está exposto, não tem segurança nenhuma e etc., o que a pessoa vai fazer? Vai tomar posse daquele bem. E é o que acontece nas organizações. Exatamente dessa forma. Nós, auditores, nós que trabalhamos examinamos diariamente essas situações, nós temos alguns trabalhos estatísticos que mostram com muita clareza, com muita segurança, a seguinte situação. As empresas que têm controle interno, seguros, tá? Os controles internos são rígidos, são rigorosos, rígido no sentido de proteção. E claro, objetivos no sentido de determinar, ó, você faz isso, você faz aquilo. O número de fraudes nessas organizações e a qualidade do relacionamento das pessoas, o nível de satisfação desses funcionários é muito alto. O contrário também é verdadeiro. Ok? As empresas que não têm esse controle de uma forma clara, de uma forma e o controle é flexível, né? E hoje as pessoas confundem muito essa flexibilidade com democracia ou com alguma coisa parecida, né? Com liberdade e etc. Ok? E aí todo mundo manda. Acontece uma coisa errada, eu não sei para quem eu vou pedir, de quem que eu vou cobrar esse erro. Não é cobrar no sentido de punir, de penalizar, mas de consertar o erro. Então, o controle interno ele tem uma importância tão grande dentro do trabalho de auditoria, que ele é o que vai alicerçar, ele que vai ser a guarda, a segurança do patrimônio dos sócios. Por melhor que seja o meu trabalho de auditoria, se esse controle interno não for satisfatório, não tiver qualidade, o trabalho cai por água abaixo. Porque é muito provável que esse patrimônio, que essa entidade, que essa empresa, nós não vamos ter nos próximos anos, nos próximos meses, empresa para auditar. Porque esse patrimônio, com toda segurança, vai ser dilapidado. Então, o controle interno, essa rigidez, fica bem claro o que nós estamos colocando aqui como rigidez, tá? Essa clareza de, olha, com bastante clareza, as determinações, isso é para fazer desta forma, tal função é para isso, tal função é para isso, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo, tal pessoa tem determinada limite para fazer isso, outra pessoa tem uma determinada alçada para fazer isso, tal pessoa pode delegar até determinada situação, tal pessoa tem poder de compra até determinada situação, tal função tem o poder de liberar crédito até tanta situação. E assim, isso é controle interno. Tá? Se acontecer alguma coisa fora desses parâmetros, né, você sabe onde você vai buscar a informação. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu sei para quem eu vou pedir. Eu sei para quem eu vou fazer. Ao contrário, se não tivesse controle interno. Acontece alguma coisa, cada um faz do seu jeito. Cada um tenta resolver o problema e às vezes, com a melhor das boas intenções, pela sua ótica, pela sua cultura, pela sua experiência. E que pode ser uma coisa boa, que pode ser uma coisa ruim. E que às vezes nem é bom e nem é ruim. É diferente do que um ou outro quer fazer.
Então, além de você não proteger o seu patrimônio, se você não tiver um controle interno adequado, o que vai acontecer? Você vai criar um nível de insatisfação, um nível, uma expectativa desagradável, tá? Dentro da sua organização. Então, um dos trabalhos que o auditor tem que verificar com bastante qualidade, é exatamente esse procedimento, como que está o meu controle interno. E isso aqui, pessoal, é diferente daqui do que nós estamos falando de contabilidade, do que nós estamos falando de balanço. Ok? O que faz eu perceber se esse controle é frágil ou esse controle é bom, de qualidade? Se eu vejo que o comprador da empresa, uma empresa que tem controles internos, claro, o que acontece? Olha, o comprador tem que fazer 2, 3, 4, 5, sei lá quantas cotações, apreciar qual que é a melhor e decidir pela melhor. Ok? Ele tem, no controle interno, determina que ele tem que estar mudando de cliente, a não ser que seja um cliente especial, uma matéria-prima especial, ele tem que estar alterando, fazendo um rodízio entre os fornecedores com uma certa periodicidade. Então, o que é isso que está me falando? O controle interno está determinando. O que vai acontecer? Eu não vou deixar que o meu comprador, que é um cargo frágil, digamos assim, tá? Criar vínculos com ninguém. Eu não vou deixar que ele crie um relacionamento mais estreito com A, com B, com C. Porque o meu controle interno está impedindo isso. Agora, se eu não fizer isso com uma certa clareza, com uma certa segurança, o que vai acontecer? Ele pode fazer o que ele quiser. Não está escrito em nenhum lugar. Ninguém, não é proibindo, mas nós estamos orientando para que, olha, a função aquela função daquele profissional tem que ser dessa forma. Ele tem que apresentar. Agora, se não tiver isso escrito em algum lugar, ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai fazer as coisas de acordo com o benefício dele, de acordo com os interesses dele. Que pode ser bom para a empresa, mas que normalmente a gente sabe que é mal para a empresa. É só interesse dele. Tá? Então, a nossa função é detectar, de acordo com a nossa experiência, de acordo com a nossa perspicácia, de acordo com a nossa percepção, com a nossa cultura, etc. e tal, com o nosso conhecimento, ele precisa determinar o quê? Sugerir práticas. Tá? Então, apresenta recomendações para melhorá-los. Okay? Não só nas demonstrações, mas inclusive no controle interno, etc. também. Tá? E nós estamos falando de controle interno, mas por que estamos falando tanto do controle? Porque se eu não tiver um bom controle, o que vai acontecer? Posso comprometer também a qualidade das minhas demonstrações contábeis. Vamos imaginar que a minha empresa não tem assim com muita clareza o circuito, tá? O roteiro dos documentos. E, invariavelmente, olha, a nota fiscal de compra que chegou com uma determinada matéria-prima, com um determinado produto, não chega na contabilidade. Não chegando na contabilidade, não gerei uma provisão no meu contas a pagar, ok? Então, o meu balanço vai estar mal representado, ok? Lá no meu balanço, eu não tenho uma informação que está em desacordo com o patrimônio. Eu tenho uma dívida, eu tenho uma obrigação a pagar, ok? Mas não está aqui. O que é isso, pessoal? O meu controle interno não está de acordo, não tá justo, não está confiável. Olha, saiu uma mercadoria, eu vendi uma mercadoria. Não estamos falando aqui, pessoal, de fraude, de irregularidade, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de operações mal feitas, de controles de pouca qualidade. Né?
Então, saiu uma nota fiscal, saiu um produto e a nota também não chegou na contabilidade. Eu deixei de receber. Então, olha, eu tinha aqui no meu contas a receber um determinado nível de direito que não está refletido no meu balanço. Como não está refletido no meu balanço e eu tenho um compromisso numa determinada data, o que eu vou fazer? Eu vou num banco, vou numa instituição financeira, buscar esses recursos no mercado. Vou pagar um custo financeiro desnecessário. Vou comprometer o quê? A minha lucratividade. Olha, nós estamos tentando fazer o quê, pessoal? Mostrar a importância dos controles internos. Se é um documento, se é uma orientação tão importante, o que nós temos que ter isso em mão na nossa percepção? Tá? O nosso trabalho de auditor, para perceber a qualidade, tem que ter muita perspicácia. Por quê? É através dos testes. Pergunta que pode cair no exame de suficiência do CRC. Por onde que nós entendemos mais, por onde que nós detectamos mais falhas ou assertividade no controle interno? Através dos testes de observância. Eu vou observar que o meu comprador, ele ao invés de ele fazer cotações para o meu cliente, para o meu fornecedor, ele liga para o amiguinho dele e fica meia hora no telefone negociando alguma coisa que ninguém sabe. Se for preço, pessoal, ele vai mandar por e-mail, por documento, não sei por qual via, ele vai mandar um documento, está aqui, está ali. Eu não vou ficar meia hora no telefone, isso é intimidade, isso é relacionamento. Isso acontece com o banco, isso acontece com o fornecedor, isso acontece com o cliente. Né? Por quê? Porque não está claro no meu controle interno o que deve acontecer. Se tiver, tudo isso é sanado. Lógico, pessoal, não tem controle interno que é imune a fraudes. Todos eles, por mais criterioso, por mais rigoroso que tenha, a fraude vai existir. Mas lógico que quanto mais rigoroso, que quanto mais justo for esse controle, tá? Quanto mais claro, quanto mais transparente tiver esse controle, o que vai acontecer? A possibilidade de fraude é menor. O que nós estamos tentando fazer? Dificultar a ação dos desonestos. Dificultar o movimento, tá? A intenção, os atos de quem não tem a integridade parecida com a nossa, com o que a gente entende que é correto. Ok? Então, é extremamente importante que o auditor ele tenha essa visão, essa visão do quê? Do trabalho do auditor nas demonstrações contábeis. E quanto que os controles internos influencia na qualidade das demonstrações contábeis. Bons controles, normalmente boas demonstrações. Maus controles, certamente más demonstrações. E más demonstrações, as consequências são danosas. Todos nós sabemos o que pode acontecer. Tá? Nas demonstrações, nós temos aqui nós podemos estar extraindo dessas demonstrações várias informações. Várias. Nós conseguimos elencar algumas aqui, evidente que essas que estão elencadas aqui são as principais. Não sei nem se podemos chamar de principais, mas eu elenquei algumas aqui, ok? Mas isso não significa que nós esgotamos. Estamos muito longe, muito distante de esgotar o universo de possibilidade. E também não queremos estar direcionando aqui que essas aqui têm que ser examinadas preterindo outras tantas. Tá? Tudo isso daqui depende do quê? A busca desses indicadores depende do meu planejamento.
Depende da proposta que o meu cliente tá me pedindo. Ok? Então nós estamos aqui trabalhando com algumas das propostas. Mas pode ser outras tantas. Muitas podem não estar nem aqui, pode estar num outro lugar que a gente não está abordando. Mas o que a gente quer deixar bem claro, né? Que essa busca aqui depende muito do quê? Do que o meu cliente me pedir. Ele me pediu tal situação, essa tal situação exige o quê? Que eu conheça o que ele está me pedindo, que eu conheça a empresa dele, que eu conheça um negócio dele, que eu saiba todos os impactos que a legislação fiscal, tributária, trabalhista, societária e etc., interfira no negócio dele, de forma positiva ou de forma negativa, para que eu possa desenhar o que eu vou fazer. E em cima do que eu vou fazer todo o desenho das minhas atividades. Tá? Então, indicadores. Esses indicadores, parte deles, pessoal, são aqueles papéis de trabalho que o auditor pode estar gerando. E eu posso estar gerando isso de uma forma física, documento, papel, ou eu posso estar gerando isso de forma eletrônica. Tem meu software lá que me dá, se não todos, mas uma grande parte desses indicadores, de uma forma muito eficaz, de uma forma muito transparente, de uma forma muito clara, que trabalhos assim com uma apresentação muito bacana, e são documentos que fazem o quê? Eu planejar o meu futuro. São informações que fazem o quê? Eu olhar para a empresa hoje e ter uma noção muito clara, muito segura, muito próxima da realidade do que vai acontecer amanhã. E isso não tem nenhum contexto de adivinhação, de nada. É um contexto essencialmente científico. Tá? Então, indicadores econômicos. Passivo descoberto, ativo menor que o passivo exigível. Passivo exigível. O que nós temos aqui? Passivo descoberto. Nós temos aqui um balanço. Nós temos aqui um balanço, tá? Então, temos no meu ativo circulante um determinado número, vamos atribuir 100, ok? E tenho aqui no meu passivo circulante, no meu passivo exigível, ok? Sei lá, 200. O que isso significa? Tá? Que eu tenho um passivo, meu passivo aqui está descoberto. Eu não tenho ativos circulantes, eu não tenho capital de giro suficiente para pagar o meu passivo, as minhas obrigações. Então eu estou com um passivo descoberto. Isso significa o quê? No decorrer do mês, eu tenho uma dívida maior do que o meu salário. Então eu não tenho recursos para estar honrando os meus compromissos, as minhas obrigações. Tá? Então eu estou o quê? Com as minhas obrigações descobertas. Tá? Posição negativa do capital circulante líquido. Ativo circulante menor do que o passivo circulante. Se isso é um momento, tá? Eu posso falar que eu tenho o quê? Uma sazonalidade. E eu posso começar a tomar cuidado nesses momentos. Ó, em determinado momento do mês, eu tenho que analisar períodos, ok? Meses, anos talvez, dependendo da situação, tá? E eu identifico nesse trabalho de análise que em determinados momentos do mês eu estou com o meu passivo descoberto. Então isso, o que é? Um momento, uma sazonalidade. Olha, na primeira semana do mês, eu estou com o meu passivo descoberto. Por quê? Porque eu tenho que pagar a folha de pagamento, que é no 5º dia útil, eu tenho que pagar encargos pesados da folha de pagamento, que no 5º dia útil, eu tenho que pagar meus primeiros impostos ICMS, etc. Tenho que pagar os impostos mais pesados na primeira semana, etc. E tal. Então, sazonalmente, eu tenho uma situação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar, eu tenho que conduzir meu negócio para que eu consiga acumular
capital para que nesse período eu consiga sanear todas as minhas obrigações sem ter que ir em busca de recursos de terceiros, onde o custo normalmente é alto. Ok? Aí eu tenho uma outra situação, a situação número 2. O meu capital, o meu ativo circulante, sistematicamente, ele é menor do que o meu passivo circulante. Então aí é uma outra situação. Meu negócio, ele está se inviabilizando. Eu não consigo gerar recursos que esses recursos possam, como que se diz, pagar as minhas obrigações. Mas meu negócio não é um negócio ruim. Eu tenho uma taxa de lucratividade boa. Eu tenho uma margem muito boa de lucratividade. Então eu devo ter algum outro problema. Se eu tenho uma margem boa de lucratividade e não estou conseguindo honrar meus compromissos, de repente eu posso estar tendo algum problema no meu ciclo operacional. Lembre-se que todos os nossos registros nós temos que fazer pelo regime de competência, não pelo regime de caixa. O caixa e a competência, eles têm comportamentos diferentes. Por quê? Porque são reconhecidos em momentos diferentes. Eu fiz uma operação extremamente lucrativa. Só que a realização desse recurso só vai acontecer o mês que vem. Só que eu tenho que pagar minha matéria-prima hoje. O que eu vou ter que fazer? Mesmo eu tenho tido uma operação lucrativa, eu vou ter que ir no mercado financeiro buscar recurso para pagar minha operação de hoje. Eu tenho que inviabilizar um negócio? Não. Eu tenho que pensar em fazer alguma coisa onde eu posso dilatar o meu prazo de compra e diminuir, tá? Encurtar o meu prazo de vendas. Com isso, o que vai acontecer? Ou eu posso equilibrar os dois números, fazer que os números sejam iguais, ou eu posso até antecipar o meu prazo de vendas para que ele seja menor do que o meu prazo de pagamento. Aí eu vou continuar sempre tendo, além de eu ter a lucratividade, que já foi mensurada, eu vou continuar tendo o quê? O meu trabalho, eu vou estar conseguindo honrar meus compromissos sem ter que lançar recursos de terceiro do mercado financeiro, evitando custos financeiros, etc, etc, etc. Tá? Essas situações, que a gente está, que são técnicas, são ciências, são formas, são procedimentos que o auditor ele vai estar detectando. Ele vai estar mostrando através do quê? Através de cálculos matemáticos, tá? Fórmulas matemáticas, onde ele vai poder estar o quê? Balanceando, estudando, manipulando os índices econômicos, os índices financeiros. E os prazos de pagamento e de recebimento. Ok? Empréstimo com prazo fixo e vencimento imediato, sem a possibilidade de renovação pelos credores. Isso é muito importante. Tá? E aí a gente começa a ver algumas outras coisas. Né? Então, olha, empréstimo com prazo fixo e vencimento imediato. Tá? Então, eu tenho empréstimo que eu tenho que pagar a curto prazo. Tenho obrigações de curto prazo e eu não tenho prazo. Olha, o giro do meu estoque, o giro do meu produto, ele não gira na mesma velocidade que eu preciso. Olha, não com o mercado. O mercado é uma coisa. Então, eu estou atendendo às necessidades do mercado. O meu negócio está funcionando na velocidade do mercado. Mas esse negócio especificamente, ele precisa de uma velocidade maior de giro. Ele precisa de uma velocidade maior de giro para que ele possa gerar mais recursos para poder estar pagando os empréstimos de curto prazo. Como que eu faço isso? Várias situações. Tá? Que aí foge um pouco da auditoria. Mas aí o auditor pode estar sugerindo, consultoria, etc, etc. Tá? Mas eu detectei o quê? Eu detectei um problema. Eu preciso gerar com mais
propriedade, com mais velocidade, o meu estoque para gerar capital de giro. Ou eu tenho que buscar no mercado, e eu não consigo mais buscar no mercado. Por quê? Os meus empréstimos estão diminuindo a cada dia o prazo, e eu já não tenho mais aonde buscar. Já estou totalmente tomado. Isso também nós temos que pensar o quê? Eu tenho matéria-prima. Matéria-prima vem do meu fornecedor. Vamos imaginar uma situação trágica. Esse meu fornecedor está na Malásia e numa situação financeira ruim. Eu só tenho esse meu único fornecedor, que está do outro lado do universo, e está numa situação financeira ruim. Vamos voltar um pouquinho lá naqueles final da terceira aula, quando nós falamos de processos de continuidade? Uma empresa com este cenário, o que nós temos que alertar o nosso cliente? A empresa X é meu cliente, ok? Ela tem esse fornecedor na Malásia, é o único fornecedor que fornece essa matéria-prima para ela, para que ela possa processar essa matéria-prima e atender a clientela dela. Se essa empresa que está numa situação ruim deixar de fornecer, aí meu cliente vai quebrar. Meu cliente está inviabilizado. Olha o nível de dependência do sucesso dessa empresa, está num único cliente, que está numa situação frágil. Então, é um alerta que eu tenho que dar para o meu cliente. Para quê? Para que ele possa tomar providências. Qual que é a providência? Olha, eu tenho que fazer um estudo de viabilidade onde eu posso substituir essa matéria-prima. Então eu vou ter que gastar recursos, investir no meu intangível. Olha como que a coisa começa a ficar complexa. Eu vou fazer o desenvolvimento de um produto para quando essa matéria-prima se esgotar daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui sei lá quanto tempo a longevidade desse meu cliente, desse meu produto, eu ter um produto que o substitua e eu possa atender meu cliente. Porque se esse meu cliente não conseguir me atender, o que vai acontecer? A cadeia é interrompida. A cadeia sendo interrompida, eu não consigo atender meu cliente. Eu não conseguindo atender o meu cliente, o que vai acontecer? A empresa quebra, a empresa inviabiliza. E aí inviabilizou por quê? Tem cliente, tem venda, vendo bonito, vendo com margem, etc. e tal, mas não tem fornecedor. Então, e esse trabalho vem da onde? Da análise das demonstrações, da análise do mercado. Ok? Excessiva participação de empréstimo de curto prazo sem a possibilidade de alongamento da dívida ou capacidade de amortização. Está mais ou menos dentro desse daqui, né? Se eu não consigo gerar giro para matar isso daqui, tá? É uma situação complicada. Eu tenho que arrumar alguma forma para melhorar o giro do meu negócio para que eu possa aumentar isso daqui. Ou eu tenho que negociar com os meus fornecedores de dinheiro, fornecedores de recurso, banco, instituição financeira, que eu dilato esses prazos. Por quê? Eu dilatando esse prazo, eu vou adequar ao giro do meu negócio. Eu vou gerar recursos aqui para acumular recursos aqui do meu capital de giro e amortizar as minhas dívidas. São propostas que nós, como auditores, podemos estar fazendo. Consultorias que nós podemos estar fazendo e etc. Índices financeiros adversos de forma contínua. Tá? Nós podemos medir todos essas conclusões através de índices. Índices positivos, índices negativos. Fazer uma comparabilidade com os índices econômicos, os índices de mercado. Ok? Porque nem sempre um índice positivo significa que o meu negócio é bom.
que o meu negócio está prosperando, ok? É inevitável que eu faça uma comparação do mercado. Só para que a gente possa entender o que nós estamos falando aqui de índices financeiros adversos e de forma contínua. Imagine que o meu negócio ele apresenta aumento de melhoria anualmente de 5%. Índices nacionais é um bom número, ok? Mas a economia do meu país, da China, vamos supor, o meu negócio está na China, ele cresce a 10% ao ano. Eu não estou sendo lucrativo, porque eu estou crescendo aquém das expectativas do meu país, da região que eu estou. Para que eu estivesse sendo competitivo, eu teria que estar crescendo, no mínimo, igual os índices econômicos do país ou da região que eu estou trabalhando. Então, o que eu olho? Olha, só porque eu estou tendo um resultado positivo, isso é positivo? Nem sempre. Nem sempre. Então, todo esse universo, quando nós falamos aqui, não aqui, mas em outro slide que nós falamos do entrelaçamento dos índices econômicos, financeiros, políticos, ok? Isso é extremamente importante, você saber manipular, você saber fazer com que esses índices, esses números, conversem um com o outro. Né? Quanto melhor for esse relacionamento desses números, quanto mais você conseguir fazer esses números conversarem, certamente a sua decisão tende a ser mais assertiva. Quanto mais distante você tiver dessa conversa, quanto menos esses índices estiverem distantes, existe uma probabilidade muito grande da sua decisão não ser correta. Tá? Você ser surpreendido no meio do caminho. Tá? Ah, mas é verdade? Estou dando um exemplo. Como que eu tenho lucro, eu tenho resultado, mas se esse resultado não estiver sendo acompanhado, não estiver sendo monitorado, comparado com o mercado financeiro, não sei o que pode estar acontecendo. Fatalmente está acontecendo alguma coisa errada com o meu patrimônio. Eu estou dilapidando o meu patrimônio. Ok? Prejuízos substanciais de operação e de forma contínua. Esse daqui tem a ver com o número 2. É uma situação sazonal ou uma situação contínua, de forma contínua? Se é sazonal, tem o momento, tem a situação. Então, vamos supor, uma empresa que vende panetone. Tá? Ela apresentou prejuízo no final do exercício? Não, ela apresentou lucratividade. Mas em vários meses do ano, por ele vender um produto sazonal, ele vai apresentar dificuldade. Tá? E aí, ou ele tem que buscar outros recursos ou outras alternativas de negócio. Eu vendo panetone que só vende em novembro e dezembro. O que eu vou fazer de janeiro a outubro? Eu tenho que vender ovo de Páscoa, eu tenho que vender bolacha, eu tenho que vender alguma coisa que pelo menos pague meus custos fixos, que pelo menos equilibre as minhas contas. Isso é estratégia. Que eu posso só fazer se eu tiver o quê? Esses números estiverem confiáveis. Se os números das minhas demonstrações financeiras forem confiáveis para que eu possa o quê? Planejar o futuro. Em cima desses números, em cima desses fatos que eu estou constatando, olha, eu venho apresentando números indesejáveis, né, números ruins, ok? Num determinado período, porque em função da sazonalidade do meu negócio. Se eu vendo panetone, que é um produto que só vende em novembro e dezembro, de janeiro até outubro eu vou ter problema. Então eu vou ter que vender biscoito, eu vou ter que vender ovo de Páscoa, sei lá, alguma coisa no decorrer do período. Novembro. Eu vendo brinquedo. Brinquedo vende também outubro, que é mês das crianças, e dezembro e janeiro, que é Natal. E o resto do tempo, o que eu faço? Nada. Tenho que investir em alguma coisa que cubra os meus custos e as minhas despesas. O que é isso? Estratégia. Tá? Que a gente vai fazer de acordo com o quê? De acordo com o meu cliente me pedir. Eu tenho lá
o que ele me pedir, baseado no meu conhecimento, na minha experiência, eu vou estar falando, ó, faça isso, faça aquilo. Isso é por aqui, isso é por ali. Ok? Retração, descontinuidade na distribuição dos resultados, dividendos. Falamos já sobre isso também, né? A nossa grande preocupação, os investidores. Ok? Isso o que é? Processo de continuidade. Se eu começar a diminuir retração de dividendos, distribuição de dividendos. Olha, eu dei 100 esse ano. O ano que vem eu vou dar 80, eu vou dar 90. Tá? Alguma coisa está errada, está diminuindo. Pior ainda se não tiver dividendos, se tiver prejuízo. Então, não está ficando preocupado. O negócio está se inviabilizando. E aí a preocupação é muito maior. Qualquer um de nós, o que nós fazemos se nós não temos, se nós investimos em algum negócio que pode dar algum problema? Que a gente não tenha o retorno do investimento que a gente queira ter. A gente muda de investimento, né? A gente muda a modalidade do nosso investimento. Quanto de nós, eu vou aplicar na poupança, mas a poupança não dá nada. Vamos procurar alguma coisa que pode me dar um retorno maior. A gente já ouviu essa conversa em vários lugares, em várias situações. Por quê? Todo mundo busca a maximização da riqueza. Quanto mais eu puder ganhar, melhor para todos nós. Melhor para todos nós. Os investidores, nós fazemos isso com os nossos excessos. A gente pagou todas as nossas contas, etc. Então nós fazemos isso. Não esqueça que a matéria-prima dessas pessoas aqui é o dinheiro. E o salário deles, o rendimento deles, o aumento do patrimônio deles, é através do retorno desses investimentos, dessa matéria-prima. Incapacidade de devedores na data do vencimento. Já falamos isso quando nós falamos dos financiamentos. Devedores que se encontram em dificuldade de pagamento dos créditos da entidade auditada. Tá? Dificuldades de acerto com credores. Falamos também. Alterações ou renegociações com credores. Falamos, mas aqui sempre cabe observações e pontos de reflexões. Okay? Muito dos trabalhos de consultoria, de auditoria e etc., e muitos dos problemas que inviabiliza muito dos negócios é esse aqui, pessoal. Tá? É essa incapacidade que os empresários, que os gestores têm, às vezes, de negociação. De contornar obstáculos, de criar estratégias, de criar vínculos, visando o quê? Esses acertos. Visando eu ter estratégias sadias. Eu ter no meu negócio um ciclo operacional positivo, onde as minhas compras vencem sempre depois das minhas vendas. Isso é um ciclo operacional positivo. E eu posso fazer isso, desenhar isso, eu posso planejar isso. Com toda a segurança e com um grau de assertividade absurdamente grande. Se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver informação para fazer isso sozinho, um auditor, um contador pode te ajudar muito numa situação como essa. Ok? Fazer com que as minhas compras vencem sempre depois dos meus recebimentos. E aí eu vou montando o quê? O meu capital de giro. Incapacidade de obter financiamento para desenvolvimento de novos negócios ou produto, inversão para aumento de capacidade produtiva. O que nós falamos aqui, pessoal? Desenvolvimento de novos produtos. Desenvolver novos produtos, às vezes, ele se torna inviável pelo custo. Então, imaginem
que quando eu não tenho recursos para manter, para pagar a minha operação, como que eu vou gerar recursos para pagar um desenvolvimento de um produto que vai gerar receita só no futuro? Então, normalmente, para desenvolver, eu não vou tirar dinheiro daqui do meu capital de giro. Eu vou ter que desenvolver recursos, vou ter que arrumar recursos, ou dos sócios, ou dos acionistas, ou de terceiros, etc. e tal, para financiar o quê? O desenvolvimento de um produto novo. Dois trabalhos. Olha, eu detectei o problema e depois eu vou ter que dar a solução. Que forma que vai ser a solução? É uma outra situação. Vai depender muito do que também? Da situação da empresa, do negócio que eu estou fazendo, da estratégia que tem a empresa. Como que está a situação da empresa no mercado? Ok? Indicadores de operações. Também são situações, são números que você vai obtendo no decorrer do desenvolvimento do seu trabalho, que pode gerar ou não papéis de trabalho, né? Perda de elementos-chave na administração sem modificações e substituições imediatas. Isso é uma fragilidade dos controles internos também, ok? Que às vezes é inevitável, às vezes não tem. Então nós temos aí uma empresa que é do conhecimento de todos, Grupo Silvio Santos. Todo mundo conhece. E todo mundo conhece também o Silvio Santos. Vocês já imaginaram o que vai acontecer com esse grupo a hora que esse homem desaparecer? Ou a hora que o Silvio Santos morrer? Ou que ele falar, não vou mais trabalhar, etc. E tal? Parte deste faturamento desse grupo seguramente vai ter uma queda muito grande. É uma pessoa-chave. A estrutura do grupo, a estratégia do grupo, está toda ela direcionada em cima desse homem. Então, eu, ou qualquer um de nós, como investidor, eu sou um investidor, você investiria num negócio como o Baú da Felicidade, onde tem um homem que detém aí 40%, 50% do faturamento e que já tem mais de 80 anos de idade? Coisas para nós pensarmos. E trabalho que o auditor pode desenvolver com uma capacidade, com uma qualidade muito, muito grande. E tem várias outras situações que a gente pode estar vendo por aí. Então, e no dia a dia, você pode enxergar coisas desse tipo. Tem empresas que tem o pai, que tem alguém lá, que tem alguém que centraliza todas as operações. Além de dificultar o desenvolvimento do meu negócio, está muito centralizado. E assim sucessivamente. Perda de mercado, franquia, licença, essencial, financiamento estratégico. Falamos disso. Dificuldade de manter mão de obra essencial para a manutenção da atividade. Okay? Dependendo da sua atividade, é um risco sério que nós corremos, né? Hoje a gente vê no mercado muitas empresas aí que estão dependendo de mão de obra especializada. Quanto mais especializada for a mão de obra, às vezes é uma dificuldade de você manter no seu negócio, tá? Um dos recursos que tem é treinamento. Treinamento. Muitos empreendedores, muitos gestores resistem à ideia do treinamento. E por quê? Porque dizem que vão perder. Quando ele quer treinar, investiu no funcionário, ele vai perder para o concorrente. Ok? Existe a possibilidade? Existe. De eu treinar um funcionário e eu perdê-lo para o meu concorrente. Agora, o que vai acontecer se eu não treinar o meu funcionário? Certamente, o que eu vou perder para o meu concorrente não é o meu funcionário, é o meu cliente. Porque eu não vou poder estar oferecendo para o meu cliente uma condição, um produto de qualidade. Então, acho, tá, que o treinamento, o investimento nos funcionários, lógico que com todo critério, com todo grau de assertividade, etc., tem que ser uma coisa, tem que ser um fato real, tem que fazer parte da vida, da estratégia da empresa. E aí, nesse mundo aí de indicadores, de estratégias, de execução de trabalho, etc.,
Temos outros indicadores, o não cumprimento de normas legais. Isso aqui, o que acontece? Olha, se eu não estou cumprindo as normas legais, regulamentares, as normas estatutárias, meu controle interno não está muito bem respeitado. Será que ele está adequado? Será que ele não está adequado? Será que ele está muito rigoroso? Não sei. Depende de nós analisarmos. Contingências capazes de não serem cumpridas pela entidade, tá? Riscos, envolvimento em ações judiciais, processos administrativos. Olha, a empresa tem um número excessivo de processos trabalhistas. O que acontece? Estamos trabalhando adequadamente? Nós estamos de acordo com o mercado, com o meu concorrente? Não sei. É questão de estarmos analisando, tá? Mudança de políticas governamentais que afetam a entidade. Tem entidades que elas estão assim muito mais expostas, muito mais frágil às alterações governamentais, tá? Políticas governamentais. As SAs, que são empresas que são auditadas por esse profissional independente, estão realmente muito expostas. Por quê? Nós sabemos que o mercado balcão, a Bolsa de Valores, é um mercado extremamente sensível às alterações, às normatizações governamentais. Qualquer alteração, qualquer modificação brusca, qualquer variação cambial, qualquer postura do Banco Central comprando ou vendendo mais moeda americana, pode dar alteração significativa na Bolsa de Valores. Ok? E essas alterações significativas na Bolsa de Valores altera sobremaneira, de forma substancial, o patrimônio líquido das empresas. Ok? Então, temos que tomar alguns cuidados. Auditoria, concordância dos termos. Objetivo do auditor é aceitar ou continuar um trabalho somente quando as condições de realização forem estabelecidas por meio de existência e condições prévias, entendimento comum entre o auditor e o auditado sobre os termos do trabalho. Isso nós já falamos lá no início, né, meus? Para que eu possa fazer o meu planejamento, fazer meu parecer, fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu tenho que conversar, aceitar. Tá? Olha, o que você está me pedindo está dentro do meu escopo de experiência profissional, dentro da minha capacidade de resolução, etc, etc. Tá, tá. Se não tá, não tá. Tá? Mas é uma situação. Eu tenho que aceitar as condições prévias. Tá? Olha, eu vou fazer um trabalho numa empresa. Normalmente, o que eu preciso? Eu preciso de um espaço, preciso de alguém que me forneça documento, alguém que me... Tem essa condição lá? Não tem. Ou se não tem, como que eu vou fazer o trabalho? Eu posso fazer? Eu consigo fazer? Consigo, não consigo. Tá? E essas necessidades, tanto da parte do auditor quanto do auditado, tem que ser conversado e está todo mundo de comum acordo. Lembra lá no início, quando nós falamos? Graças a Deus, os auditores pertencem aí a uma classe profissional onde que eles não são, lógico que tem um ou outro aí que possa comprometer a nossa classe, mas de uma forma genérica, os auditores não são vistos como picaretas, pessoas que enganem, etc. e tal. Por quê? Porque são transparentes, fazem as coisas de uma forma clara essa clareza de atitudes, de procedimento, não é só uma postura pessoal, é exigida pela legislação. A NBC 210 exige essa postura do profissional de auditoria. A responsabilidade primária na prevenção e identificação de fraudes e erros e da administração da entidade através da implementação e manutenção de adequado sistema contábil de controle interno. Entretanto, o auditor deve planejar seu trabalho de forma a detectar fraudes e erros que impeçam, que impliquem efeitos relevantes nas demonstrações. Também nos falamos já sobre isso. Tá? Essas fraudes, esses erros que acontecem nos controles internos, etc., a responsabilidade por isso é dos gestores, é da administração da empresa. Ok? Pelo que está acontecendo. Mas os auditores
pela qualidade do seu trabalho, pela eficiência do seu trabalho, nós temos sim a obrigação nessa detecção, na percepção de que está existindo. E aí, as medidas, nós já falamos as que devem ser tomadas sobre isso. Meus amigos, concluímos mais uma aula, a nossa quarta aula. Espero que vocês tenham gostado. Coloco-me mais uma vez à disposição de vocês no meu e-mail para perguntas e é uma alegria muito grande poder responder todas elas com a intenção, pelo menos, de poder estar construindo alguma coisa de positivo na vida de cada um de vocês. Ok? Até uma próxima oportunidade.